Olá, esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e aqui comigo está Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Hoje, os nossos convidados são o coach e neurocirurgião do Centro do Cérebro e da Coluna, Eduardo Silva, e a psicóloga junguiana Karina Rodrigues, fundadora do Instituto Ânima. O tema é depressão, o mal do século XXI. Vamos combinar, né, gente? Acredito que todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos triste, deprimido, para baixo. Já usamos esse termo, estou deprimido. Mas vamos saber a diferença do que é ter momentos de tristeza e realmente o que é depressão, que é uma doença e é séria. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje para bater esse papo, esclarecer a dúvida dos nossos internautas. Eu queria que vocês me falassem o que realmente está acontecendo para ter esse número elevado de pessoas com depressão. Nós estamos vivendo um boom dessa doença, né? Sim, tem a questão neurológica, né, que o doutor Eduardo vai poder falar melhor, mas tem o que leva à condição neurológica, né? Porque a depressão doença, ela é um estado físico, né? É uma questão realmente fisiológica, mas o que vai levar a essa doença realmente, quando diagnosticada como depressão, é todo um padrão de vida, todo um comportamento, como nós estávamos conversando antes, o doutor Eduardo estava falando, né? A pessoa reprogramar a vida dela, refazer a vida, porque hoje o grande problema é que as pessoas não estão vivendo, né? Não a vida que elas gostariam. Elas estão num emprego que elas não gostam, elas estão num casamento que já está falido há anos, elas estão criando os filhos dentro de um estresse que elas não gostariam, né? Então, eu acho que a grande questão é olhar o que está levando à depressão. Eu acho que essa é a maior problemática do que ficar passando o medicamento e correndo atrás da doença fisiológica em si, né? Realmente, no meu ponto de vista, a depressão é um sintoma que as pessoas elas chegam numa situação que elas se sentem desamparadas, se sentem incapazes de reagir às demandas do dia a dia. Nós sabemos, todos os seres humanos hoje, as demandas de estresse são muito grandes. As pessoas já acordam estressadas durante o dia, estressadas e vão trabalhar estressadas. Além do próprio estresse, tem toda uma circunstância, não só no trabalho, em casa, que as outras pessoas também estão estressadas. Então, são uma somatória de fatores que levam a essa tensão. E com isso, as pessoas têm, na tradução real de estresse, ou elas lutam, ou elas congelam, ou elas fogem. E hoje, como elas vêem numa situação que elas não têm armas que eu falo psicológicas, psíquicas, para enfrentar a realidade, o que elas fazem? Ou elas congelam, ou elas fogem. Ou elas congelando, ou fugindo, elas entram num estado de angústia, de tristeza, e isso carreando para a depressão. E normalmente as pessoas deprimidas, elas estão no passado. Elas estão sentindo culpas, remorsos, estão regurgitando pensamentos, acontecimentos, e principalmente esses acontecimentos que os levaram a refletir e permitiu com que elas chegassem à conclusão que a energia, a força para reagir a essas circunstâncias não era suficiente. Então as pessoas congelam, imobilizam, ou no caso fugir, e com isso elas deixam de pôr o foco na solução e fica remoendo um foco no passado. E isso vira um círculo vicioso. Esse círculo vicioso, quando não ajudado, a pessoa não procura um terapeuta, não procura um médico, normalmente ela não tem energia suficiente para sair dessa situação. E, infelizmente, é o mal do século XXI. Há vários trabalhos da Organização Mundial da Saúde mostrando que até o 2020 vai ser a segunda ou a primeira situação de procura em saúde pública no mundo. Isso que ele falou é extremamente importante, né? As pessoas vivendo realmente no passado, angustiadas com coisas que não resolveram, né? Como eu disse, estão no casamento, sentem que estão vivendo uma vida que não são dela, né? Que não é dela. Karina, mas assim, às vezes num casamento você consegue perceber que ele não está te fazendo bem, você não consegue ter atitude para encerrá-lo. Mas viver do passado, ficar amargurando isso,
é o subconsciente. A pessoa, ela não pensa assim, hoje eu acordei, nossa, vou ficar relembrando, nossa, mas eu era tão feliz ali. Às vezes tem momentos, flashes que levam ela para aquilo e naquele momento ela fica cozinhando aqueles episódios e isso ela vai entrando já nesse ciclo de depressão. Não, é até pior do que isso, né? Porque muitas vezes, do jeito que foi falado, né, o juiz falou agora, parece que a pessoa está pensando naquilo, né? E muitas vezes está a nível totalmente inconsciente. Ela acorda, ela está mal-humorada, ela não está bem, ela está estressada, ela sente que tem algo errado, sinto que está vazia a minha vida, só que ela não consegue identificar o que é, né? Porque, como ele disse, culpa do passado, raiva do passado, porque muitas vezes a mamãe não foi a um julgamento, né? A minha infância não foi como eu queria, tive determinados abusos ou tive determinadas situações. Então, tudo que não é resolvido nesse passado fica para nós a nível inconsciente, né? Tá lá, hipocampo, memória, amígdala, emoção e memória o tempo todo. E tudo que gera para nós uma lembrança daquilo, traz, né, para nós qualquer situação com o marido, por exemplo, pode ativar isso a nível cerebral, o doutor Eduardo depois pode explicar isso até melhor que eu, mas traz para nós uma memória, às vezes, com o papai, né? E isso fica remoendo. E como ele disse, isso vai levando para uma situação, as pessoas precisam entender que estar triste um dia, isso eu fico, eu tenho certeza que todo mundo que está nessa sala tem um dia que não está muito legal, né? Agora, depressão, eu acho que isso é importante passar a nível informativo aqui, na entrevista, a depressão ela é uma patologia. Dizer que a pessoa está deprimida é uma coisa, estar deprimida, agora que ela está com depressão já é um estado de sintomas, né, que demanda tempo para ser diagnosticado e que só pode ser diagnosticado realmente por um médico ou por um terapeuta, por um psicólogo, né, para ver realmente qual tratamento deve ser feito. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor? Não, normalmente, no nível consciente, essa é uma pergunta assim, pertinaz, porque no nível consciente nós atuamos praticamente com 5% da nossa capacidade mental. E o inconsciente é responsável por 95%. Então, a partir do momento que as pessoas só conseguem ativar os neurônios 5%, racionalmente, elas têm pouca capacidade de entrar na sombra, na profundidade das causas possíveis da depressão. Isso pode ser até um trauma de parto durante a gravidez, quando ou a mãe não quis, ou alguém da família não foi uma gravidez indesejada, não programada, a mãe, o familiar já carrega aquela tensão, aquela preocupação, aquela ansiedade. Isso passa para o bebê, para o feto. Durante o nascimento já é uma situação estressante e durante toda a vida da pessoa tem situações de estresse. E com isso, as pessoas, elas inconscientemente, está impregnado na mente delas, no inconsciente, mas elas não sabem o porquê em muitas situações. E por isso que elas entram num círculo vicioso, estou deprimido, uma tristeza, assim, começa normalmente a tristeza profunda, uma angústia, e a depressão, e as pessoas rodam e não conseguem sair. E realmente precisa de ajuda de terapeuta, de médico, muitas vezes até de medicamento, quando é uma depressão mais séria, mais severa, mais grave, para poder sair daquele quadro e, inclusive, ter condições de enfrentamento dessa situação. Complementando essa questão do medicamento, que o doutor Eduardo colocou tão bem, a grande questão o medicamento é algo muitas vezes necessário em alguns casos, mas ele ele é momentâneo, não é uma coisa que tem gente que toma a vida inteira, fica muito dependente. É importante dizer, né, que nem o doutor Eduardo faz o coaching, tem a terapia, buscar ajuda para encontrar a causa o que está ocasionando aquela tristeza, né? Qual é a verdade? Como ele falou, 5%, a gente não sabe o que está lá dentro. Então, realmente buscar saber o que está lá dentro da minha mente para buscar ajuda. E como que eu posso me policiar, começar a olhar e ver assim, hoje eu acordei triste, vocês dois já disseram, é normal, todo mundo tem um momento de tristeza, todo mundo às vezes está para baixo, tem um dia ruim, briguei no trabalho, briguei com o marido, o filho tirou nota baixa, aquele monte de problema que pode acontecer na vida de todo mundo. Quanto tempo, existe um tempo assim que a pessoa pode realmente
analisar, nossa, já faz um dia, 2, 3, estou chorando à toa, não tenho vontade de sair da cama. Como que a pessoa começa a perceber? São esses os sintomas da depressão? Quais seriam os sintomas mais fáceis para poder diferenciar o que é uma tristeza normal do dia a dia, que todos nós podemos ter, de uma depressão que precisa de um auxílio, de uma ajuda médica? Normalmente a tristeza, isso é uma situação normal. É uma emoção que acontece no dia a dia e normalmente ela deve ser assim, enfrentada e dissolvida rapidamente. Tem pessoas que podem ficar tristes alguns dias, semanas. Agora, a partir do momento que essa tristeza começa a aprofundar, entre aspas, e entrar no nível de depressão, então as pessoas elas não têm reação para poder sair dessa situação emocional. A tristeza normalmente deveria ser rápido. Eu estou triste porque meu time de futebol perdeu, porque aconteceu alguma situação desafiante. Largou do relacionamento. O mesmo relacionamento, qualquer fator. Então, só que a tristeza é dissipada rapidamente. Agora, a depressão não. A depressão fica no fundo do poço, a pessoa, e ela não vê saída. É igual ela estar no fundo do poço e não vê uma luz, está num túnel e não vê a luz. Então, ela só vê escuridão e ela entra num processo desse círculo vicioso negativo, que nós poderíamos dizer. Não só negativo, como repetitivo. Elas ficam focadas no problema. Por exemplo, o problema, imagina que está desse lado. Então, e a solução desse lado. O que acontece isso no dia a dia, na nossa prática de atendimento das pessoas? As pessoas, elas queixam, eu estou com dor, 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 estou com isso, estou triste, estou ansioso, estou deprimido. Aí, o que cabe a nós? A solução do seu problema está do lado de lá, está oposto. Então, você tem que fazer atividade física, você tem que refletir o que está acontecendo, você tem que ser mais comunicativo. Às vezes, uma falta de uma comunicação elaborada pode agravar uma depressão. Tem que fazer atividade física, tem que alimentar bem, você tem que meditar. Então, tem várias situações que ela sai do problema, ela sai da depressão para uma vida normal. Só que, infelizmente, as pessoas, elas focam só no problema. E mesmo que alguém fale para elas a solução, elas não acreditam, ou elas não têm força, não têm energia, não têm disciplina e muitas vezes não têm vontade de mudar. E vou até mais longe. Muitos dos pacientes que nós atendemos, isso a Karina pode confirmar, eles entram num estado de acostumar com o problema, que se mostrar a luz, igual ele está na escuridão, se mostrar a luz, ofusca. Então ele não quer sentir bem. Apesar de eu ser junguiana, vou usar um termo freudiano, né? Eles têm um ganho secundário, muitas vezes, com a depressão. O que é o ganho secundário? Nunca ninguém me dava atenção, nunca ninguém conversava comigo, mas eu percebi que eu estava triste, todo mundo correu, né? Um amigo chamou para jantar, parece que daí uma pessoa que me perturbava não me perturba tanto, né? Então, meu marido que me traía, parece que ele está mais quietinho lá dentro de casa, né? Então, as pessoas, infelizmente, e muitas vezes não estou falando que parece que é uma coisa pensada, e não é. É uma coisa, às vezes, até inconsciente. Ela percebe que ela ganha com aquela tristeza, com aquele vitimismo. Às vezes, esse vitimismo também, isso é muito complexo. Pode ser um vitimismo sistêmico, que a gente diz, né, da família, né? Mas, realmente, isso que ele falou é perfeito. A pessoa fica na desesperança. A grande característica, aquela tristeza, aquela coisa, o que você não pode deixar? Sentiu que faz dias, faz semanas, algo pode ter, inclusive, gerado essa depressão, esse sentimento, um término de um relacionamento, um desemprego. É buscar ajuda o mais rápido possível. Buscar realmente ocupar a mente. Como ele diz, meditação, atividade física. Mas eu fiquei desempregado. Vai fazer um voluntariado, vai se mexer, né? Mas eu não consigo. É não cair na desesperança. Quando você vê que você falar nada vai adiantar, não vai dar certo, é a hora que você tem que correr realmente. E ver o que você está ganhando. A depressão é uma coisa séria, não é, muitas vezes a gente percebe dentro do consultório algum marido, alguma esposa falando que aquilo é sem vergonhice, né? Isso não existe, depressão não existe. Depressão existe, é fisiológico, é algo cerebral. Mas é importante que o paciente se questione, o que eu estou ganhando com essa depressão? Né? Tá
saber até que ponto. Até que ponto isso não está tendo um ganho secundário aí. Entendi. E eu queria que vocês me falassem uma outra situação. Existe essa possibilidade das alternativas que o doutor deu para tentar sair da depressão. Vamos lá, vamos fazer atividade física, vamos mudar a alimentação, vamos se mexer, como a Karina falou. Dá para prevenir? São essas atitudes que a pessoa tem que ter? A mesma para sair, se eu tivesse feito ela antes, eu poderia nem entrar em depressão nunca. É essencial, né? A prevenção, né? Então, citam para a gente quais seriam as certeza. atitudes da prevenção. Uma coisa que eu sempre digo para meus pacientes, medicamento é o último recurso, não é o primeiro. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas querem como um primeiro. Não sente uma tristeza, sente uma ansiedade e já querem tomar medicamento. E eu as oriento, o que você precisa fazer, o que todo ser humano, na verdade, precisa fazer para se sentir bem. Precisa, primeiro, ter energia. Energia se consegue através de duas maneiras. Uma através de movimento, que é atividade física. E a outra através de meditação. Então tem que ser nos dois extremos. Movimentar e acalmar. Tem que ter esse balanço no corpo. Outro fator importante também é a alimentação. Hoje já é conhecido por pesquisas recentes que vários tipos de alimentação levam a um processo inflamatório do corpo todo e também do cérebro. Normalmente, o que é a inflamação do cérebro? A inflamação do cérebro, o tecido cerebral, ele é indolor. Ele não tem as mesmas reações inflamatórias. Por exemplo, alguém leva uma pancada, então o rubor, a vermelhidão, o calor e dor. O cérebro, ele é silencioso, ele não apresenta isso. E vários tipos de alimentos, como a farinha branca, o açúcar, o glúten, eles provocam processos inflamatórios dentro do cérebro. Esse processo inflamatório tem várias linhas de pesquisa atualmente, principalmente na Universidade de Londres, que eles estão fazendo uma correlação. Aumentou o nível de depressão, aumenta o nível de leucinas, interleucinas e fatores anti-inflamatórios. Então, há hoje, cientificamente conhecido, que a inflamação leva à depressão. Apesar que ainda muitos médicos, o pessoal da saúde não acredita nisso, mas isso está muito bem comprovado. Nos estudos europeus isso é bem forte já. Aqui no Brasil ainda não é tão. Mas meus pacientes devem estar rindo, achando que eu que pedi para você falar, porque eu falo para eles. Não é que não. Eles falam, mas você faz yoga e come carne? Eu falo, não é a carne, gente. É a farinha e é o açúcar. Isso daí é que é o grande problema, né? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês falaram do açúcar. A mulher, normalmente, quando está na fase da TPM, ela se sente, às vezes, mais triste, mais angustiada, e parece que o açúcar dá aquela sensação de prazer, que a vida volta a ser feliz, né? Engana, então? Não, é real. Não, é real. Mas sabe por quê? vem... Porque o açúcar, mesmo o chocolate, eles extremamente energéticos, né, calóricos. Então, eles promovem as pessoas estão com baixa energia. Então, elas precisam de energia. O açúcar é energia imediata. A glicose já entra na circulação, imediato vai para o cérebro, dá energia. Mas ele funciona como as outras drogas, a cocaína, a maconha ou qualquer outro entorpecente, álcool. Ele dá uma energia imediata, mas depois tem um efeito rebote. E o açúcar, principalmente o açúcar refinado, na verdade, todos os tipos de açúcar, eles têm energia, só que eles são antinutrientes. O que é isso? Eles tiram os nutrientes do cálcio, tiram nutrientes do coração, cálcio, magnésio, potássio, para o funcionamento normal dos outros órgãos, para fazer um metabolismo, para fazer uma base para esse açúcar ingerido, então ele danifica os outros órgãos. Essa que é a grande questão, além de aumentar o índice glicêmico. O índice glicêmico aumenta a produção de insulina e isso aí, se a pessoa ingerir muito, durante algum tempo, pode ir provocando uma resistência à insulina e com isso as pessoas podem entrar em fase de diabetes. Tanto que muita gente, é interessante informar isso aqui, que muita gente que chega no consultório com síndrome do pânico, diagnosticado, tomando remédio, faz 10 anos que eu tomo remédio, não saro da síndrome do pânico. Quando a gente pede uma curva glicêmica,
o que ele tem é a resistência à insulina. Quando ele come açúcar, né, ele tem, esse que ele falou, o açúcar vai elevar o nível, mas vai elevar o nível de insulina, e é uma queda brusca e a hipoglicemia, onde os sintomas são taquicardia, tremor, sensação de confusão mental, né? Então é interessante que o açúcar ele também provoca, por conta dessa resistência, que hoje está extremamente comum, né? Antigamente a gente quase não ouvia falar nisso, mas hoje as pessoas fazem curva glicêmica, muitas pessoas têm, né? Essa resistência à insulina faz com que ela, ao ingerir o açúcar, passe mal. Então é interessante, você que está assistindo, que passa mal, que tem, pedir, ir ao médico, porque às vezes ficamos tomando remédio e não sabe o que tem, né? Achando que está tratando uma coisa, seria um outro problema. Estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao Vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Curta, compartilhe nossa transmissão e deixe suas dúvidas para os nossos especialistas. O tema de hoje é depressão, mal do século XXI. Quero agradecer aos internautas que estão deixando seus recadinhos aqui pra gente. Tem muitos comentários, temos desabafos, temos várias perguntas também. Bom, uma delas... O programa vai durar uma semana. Vai ajudar o internauta, vamos ficar por aqui. É pouco. É muita informação. Muita. Uma das perguntas é da UD. Ela quer saber sobre os idosos, né? Como que é a questão da depressão com os idosos? Normalmente o idoso, ele chega numa fase da vida, na maioria das vezes, realmente, o idoso está aposentado, ele já fez teoricamente tudo que imaginava que fosse possível fazer, e isso é muito cultural. Nos países orientais, mesmo na Europa, idosos de 90 anos, 95, sadios, eles são ativos. Eles muitas vezes vivem sozinhos, eles andam de bicicleta, eles fazem atividade física, eles viajam bastante, eles têm um círculo de amizade, um relacionamento social muito grande. Isso é um apoio para as pessoas que estão tristes, estão deprimidas também, as amizades. E enquanto aqui nos países ocidentais, principalmente no Brasil, as pessoas muitas vezes chegam a 60 anos, 65, eu estou velho, eu já não sirvo para nada, já não tem trabalho, mesmo que tenha aposentado. Quando eu encontro essas pessoas, falo, se você não precisa de dinheiro, se precisa de dinheiro, procura um outro tipo de trabalho para complementar a renda. Agora, se você é autossuficiente, não precisa de dinheiro, faz um trabalho voluntário. Aqui em Rio Preto, só no hospital de base, nós temos mais de 400 voluntários. Tem a MIC da criança com câncer e problema cardíaco, tem essas São Judas, Alarme, então tem N entidades que estão precisando, não precisa ser um trabalho físico. Um idoso que vai lá conta uma história para uma criança, ou uma experiência da vida dela. O que ela faz? Ela está ganhando, porque ela está se sentindo útil, ela está produzindo ocitocina, que é um dos neurotransmissores que mais dá paz, amor, alegria, e com isso ela está ajudando outras pessoas. Então, independente da idade, eu não vejo assim, idoso já não serve para nada. É o contrário. Na minha opinião, enquanto a pessoa enxergar, respirar, ela pode ser útil, independente da situação. É ocupar mente e corpo. É lógico. E outra coisa, ser útil. É o que eu falei, está precisando de dinheiro, arruma um trabalho. Não está precisando, ajuda. Certo. Temos mais perguntas aqui. Quer complementar? Não, imagina, olha. Eu tenho um desabafo aqui da Vanessa Imperial Barbosa. Eu tenho depressão e não consigo sair dela. Tenho altos e baixos todos os instantes. Meu marido já não me entende mais, não tenho ajuda de ninguém. Alguém me ajuda, por favor. O que vocês podem falar para ela sair dessa situação? A primeira pergunta é se eu não tenho ajuda de ninguém, é que a gente não tem informação, né? Essa ajuda de ninguém, ela está dentro de um processo terapêutico, né? Ela buscou ajuda nesse sentido, ela buscou as coisas que são óbvias, que são passadas por todos nós, a nível informativo, a nível de mídia, que por mais que seja algo de início forçado. Porque todo paciente fala, eu estou indo caminhar ou estou indo correr forçado. Depois da segunda, terceira semana, é tanto neurotransmissor maravilhoso que é liberado lá que você não consegue ficar sem. Né? Quem faz atividade física sabe, não consegue depois de um determinado tempo. Então, será que está tendo essa busca? A gente não pode falar o que a gente não sabe o que está acontecendo com ela, né? Mas o certo que a gente tem para falar para você é buscar uma ajuda especializada, então, já que não tem, a família não está próxima. Até para que esse profissional
faça exame, chame a família, converse, oriente, né? Procurar ajuda de fato. Procurar ajuda de fato. Porque muitas vezes, né? Não é falar assim, mas ela está falando que eu não estou procurando ajuda. É que muitas vezes a gente está dentro de uma situação, no olho do furacão, que a gente não consegue ver. Como o doutor Eduardo também falou, a gente fica olhando para o problema e não para a solução. Muitas vezes a gente gasta muito tempo reclamando com o marido, falando que meu marido não aguenta mais. Muito tempo demandando, falando do problema, mas não indo fazer atividade física. A meditação, que é algo extremamente válido. Temos pessoas maravilhosas aqui em São José do Rio Preto que ensinam meditação, né? Busque informações, vai fazer uma boa leitura. E eu sempre digo, para complementar um pouco o que o doutor Eduardo falou, busque coisas positivas. Dependente da sua religião, vai então, se você é espírita, vai assistir uma palestra boa, de motivação, né? Tem vários institutos e vários locais aqui em Rio Preto que também tem palestras gratuitas lá no Rio Preto Shopping. Sempre o doutor Eduardo está lá, eu estou, o Alexandre. É gratuito, é só chegar lá, assistir. E são palavras de motivação, que vai contra tudo aquilo que a mente está. Ai, não vou sair disso. Ai, negativo, minha vida acabou, minha vida não presta, eu não sou útil, né? Então, busque ajuda nesse sentido. Certo. O Bruno Vinícius perguntou sobre um medicamento que ele disse que ajudou alguns familiares dele, chama Valdoxan. Ele está perguntando por que essa droga ainda vem sendo pouco prescrita. A questão não é de pouco prescrita. Tem dados recentes nos Estados Unidos. O primeiro gasto em termos de bilhões de dólares, parece 12 bilhões de dólares, é gasto atualmente em medicamentos antidepressivos. Então é segundo lugar. Só perde para estatinas, para quem é gordinho, que também é muito associado com depressão. O gordo entra em depressão fica gordo. Então tem uma associação muito grande. Agora, não é questão de medicamento A, B ou C. Medicamentos, nós temos demais. O que eu oriento nos pacientes, até alguns eu dou medicamento. O que eu oriento, eu vou te dar o medicamento, só que o medicamento, eu quero que você relacione com uma bengala. Imagina que você teve uma fratura numa perna e não está conseguindo andar. Então, o medicamento vai ser a bengala para você conseguir andar, até você ter recurso intelectual, mental, emocional, para poder dar a volta por cima, para poder reverter essa situação. Se fosse questão de medicamento, é fácil. Sim. Só vai no médico, eu quero um medicamento para comer. Aí o médico dá medicamento para comer. Eu quero um para dormir, medicamento para dormir. Então não é questão de um medicamento A, B ou C. Na minha opinião, o medicamento, como eu disse, ele funciona como uma bengala, um amuleto. Mas é para usar por pouco tempo. Não é para a pessoa ficar dependente de medicamento. Porque teoricamente, ficaria muito fácil. Eu tomo um medicamento e resolver o problema, né? E não assume e nem resolve os desafios da vida. Entendi. Como eu disse, a causa, né? O que, como a moça antes, acho que a Vanessa perguntou, qual é a causa? O que está me levando a ter essa tristeza? Ela nunca é gratuita. Ela não veio do nada. E como o doutor Eduardo falou, às vezes é uma coisa que você não consegue resolver sozinho. Se você tiver um problema de parto, como é que você não vai sentar e falar assim, eu acho que foi meu parto, né? Está no subconsciente. Está no subconsciente. E isso só já que eu não encontrei o problema até agora, eu vou no parto. O não parto, dá, certeza. Não dá. E muitas vezes a gente brinca que a nossa vida psíquica é como uma cebola. Você vai e arranca uma camada, eu descobri que o meu problema é X. Na hora que você tira aquilo, você descobre que tem um Y lá dentro. Então você tem que ir buscando, não que a gente vá viver buscando os problemas, mas buscando as soluções. Por isso que a meditação é algo extremamente recomendado, muito mais que Valdoxan, qualquer outra coisa. A família inteira deveria usar meditação, deveria usar caminhadas, né? E a busca realmente pelo profissional. Porque, por exemplo, num caso desse do parto, né? Pelo menos pelo que eu conheço pouquíssimas técnicas, como o BMT, como a hipnose, que são capazes de localizar. E isso só um profissional pode te ajudar. A Elisângela também está perguntando se a ansiedade muito forte é indício de depressão. Ou são problemas diferentes? Na verdade, a ansiedade é o oposto da depressão. A depressão, como eu disse, a pessoa está pensando, está aqui no passado. E a ansiedade é o futuro. Então, elas estão em locais opostos. É lógico, se a pessoa entra num ciclo tão acentuado de ansiedade,
que ela não vê como resolver uma possível solução daquele desafio, ela vai se encolhendo e realmente leva à depressão. Mas no início, elas são ciclos opostos. Agora, numa intensidade ou a não resolução dessa ansiedade, pode levar à depressão. Entendi. O senhor já falou, doutor Eduardo, que até 2020 a depressão, se não for a segunda, vai ser a primeira doença, né? Hoje nós temos mais de 120 milhões de pessoas com depressão no mundo, né? Pelos dados que nós levantamos, e só no Brasil tem 17 milhões de pessoas, 17 milhões de pessoas, sendo que aproximadamente 850 mil morrem por ano por causa da depressão, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. E eu queria que vocês me falassem, nós podemos considerar a depressão um problema de saúde pública? Está na hora de ser resolvido isso? Já passou da hora. Realmente é uma endemia e epidemia, porque a depressão, em termos assim de condição física, condição clínica, ela anula muito a energia da pessoa. Então, ela leva a doenças. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que, depois que entraram em depressão, elas tiveram câncer. E isso tem vários trabalhos mostrando que a mulher, quando ela tem algum fator emocional muito importante, principalmente relacionado ao cônjuge, pode ser um divórcio, uma morte ou qualquer outra situação, há uma chance maior dela desenvolver câncer de mama. Isso são vários trabalhos que publicaram isso, e isso é real. Então, tem uma correlação muito grande a depressão levando a doenças e as doenças levando a depressão. Então, elas se encontram num determinado nível, e se não for trabalhado tanto o tratado a depressão, a doença, a parte física, quanto a depressão, a parte psíquica, e se não for tratado as duas simultaneamente, isso entra num círculo de crescimento assustador. E, como você falou, é uma preocupação pública, de saúde pública. Por isso que é importante o governo, em todas as suas esferas, dar condições de saúde, não só de saneamento básico, mas também de um saneamento psicológico, um saneamento mental. Sim, projetos, né? Tanto que nós estamos terminando janeiro, teve janeiro branco, né? Assim como tinha outubro rosa, novembro azul, só comparando o que você falou que é um problema de saúde, né? Assim como teve campanhas de câncer, teve o janeiro branco agora, onde nós fizemos inúmeras palestras informativas, folders foram lançados para a população. Então, realmente, o investimento que deve ser feito nisso, complementando o que o doutor Eduardo falou, vai nos poupar, não vai ser um investimento, não vai ser um gasto, né? O que nós vamos poupar de dinheiro, dando recursos para a população, como palestras, como atendimento psicoterapêutico, meditação gratuita, programas de caminhada ou de pedalada, vamos chamar assim, de andar de bicicleta. Isso tudo vai reverberar no futuro com uma imunidade maior. Então, menos casos de suicídio, menos casos de câncer, menos casos de gastrite, que é uma doença extremamente psicossomática, colite, enxaqueca, que você vai no hospital hoje, a quantidade de pessoas que estão lá, né, gastando medicamentos, recursos, não só privados como públicos, mas que não são problemas que a gente pode dizer que são problemas fisiológicos. São fisiológicos, obviamente, mas a origem dele veio justamente da tristeza, da depressão, da ansiedade, né? Karina, essa campanha Janeiro Branco, ela é recente, né? Acho que ela tem uns 3 anos. Ela tem uns 3, 4 anos. Isso. Acho que esse é o 4º ano, se eu não me engano. Mas esse ano realmente impulsionou. Que ela teve, esse ano eu também vi, esse ano foi o ano que ela mais apareceu, mais bateu em cima da campanha. O quanto isso é benéfico falar abertamente desse assunto? Porque algumas pessoas ainda acreditam, depressão é fraqueza, depressão é porque, o doutor Eduardo já falou isso, a pessoa não quer se ajudar, não quer sair daquilo, ela gostou daquele estado. Colocar isso ao público, vamos falar do Janeiro Branco, sim, o quanto isso realmente ajuda essas pessoas a encontrar a luz delas. Olha, tem alguém olhando por mim, alguém está falando nisso, não é frescura. Posso dizer lá em casa que não é frescura, tem mais gente. Gente, conhecimento é a melhor coisa do mundo, informação, né?
Eu percebo ontem, nós fizemos a última palestra gratuita lá no Instituto Ânima do Janeiro Branco. Foi uma palestra só para mulheres, né? Tinha gente, não sei quem viu a foto, tinha gente sentada até no meu pé, de tanto que lotaram as cadeiras, não tinha mais onde sentar. E você percebia que as pessoas, a palestra estava prevista para terminar às 9h, terminamos 10h30, por quê? Informação. As pessoas tinham muitos questionamentos, muitas perguntas. E o Janeiro Branco veio, dei várias palestras. Eu tive semana passada, que eu cheguei a dar 8 palestras aqui em São José do Rio Preto, informativas. As pessoas não têm para quem perguntar, muitas vezes. Como essa moça que escreveu, me ajudem, né? Quer dizer, às vezes falta para quem pedir uma luz, né? Agora, a luz é quando eu falo algo que bate lá dentro, né? E a pessoa, por exemplo, pode ser que alguém aqui estava escutando, esperando uma luz. O doutor Eduardo falou meditação, exercício físico, precisamos nos mexer. Às vezes a pessoa vai acabar aqui e vai falar, não, então eu vou pôr meu tênis, eu vou me mexer. E quantas vidas, serão modificadas através da informação? Muitas vezes o problema é a falta realmente de conhecimento. E o Janeiro Branco veio para trazer essa luz. E muitas pessoas perderam, eu percebi isso, foi maravilhoso esse ano, as pessoas perderam o preconceito com os psicólogos. Eu acho que esse foi um ganho muito grande, né? As pessoas pararam, elas enxergam o coaching de uma outra maneira, elas estão enxergando a psicoterapia como uma outra maneira, como um investimento. Então eu tenho um problema e realmente não vai ter jeito. Eu tenho que ir lá e eu tenho que investir em mim. O que já é o primeiro passo para a sua cura. Quando você se ama, você gasta com tantas coisas, com tantas pessoas, né? Às vezes olhar para si já é o primeiro passo para a cura. Agora, eu posso... Claro. Ver a memória aqui, o que a Karina falou, as pessoas, elas gastam no shopping, elas gastam com roupa, elas gastam com vestido, com joia, com outras coisas, e elas não investem na qualidade de vida. Elas investem no material e não investem no emocional, no espiritual e no mental. Nem dinheiro, nem tempo. Né? Elas ficam 1 hora no Facebook, mas eu não tenho tempo de fazer uma aula de dança. Nem de meditar, fechar os olhos e ficar quieto. Isso. Que não custa nada, custo zero. Custo zero. Nós falamos da depressão já para o idoso, o senhor já pontuou. Hoje em dia tem muita criança jovem também indo aos consultórios por depressão? Infelizmente, o aumento, eu não tenho assim, estatística no momento, mas eu já li vários artigos. Infelizmente, está aumentando muito a depressão em crianças, inclusive com riscos e efetivos de suicídios, porque normalmente, no mundo atual, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, tem muitas crianças ainda que não têm escola, recursos para ficar o dia todo. Eu conheço várias famílias que menos prósperas, que o irmão mais velho, tipo assim, de 10, 12, 13 anos, cuida de 2, 3 outros irmãos. Então, eles não têm uma assistência e não têm um apoio durante as 24 horas do dia. Então, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, e essas crianças, elas se sentem muitas vezes desmotivadas, elas têm um desafio, elas não veem solução, e também tem o que nós temos que lembrar, o próprio bullying na escola. Se uma criança é gorda, se ela é magra, se ela é baixinha, se ela é alta. Então, vários fatores. Se ela está com um celular novo, diferente, se ela está com o sapato rasgado, a calça rasgada, então ela está sendo vítima de bullying. E como ela não tem condições de enfrentamento, o que elas fazem? Elas se retraem. E elas se retraindo, elas entram em depressão. Então, isso, infelizmente, tem aumentado muito e muito e muito. Doutor, e essa retração, não dá para a gente culpar os pais, claro, porque assim, mas ao mesmo tempo parece que essas crianças, elas não encontram como se abrir. É vergonha de contar para os pais que os amigos estão tratando ela de tal maneira na escola, ou dela ser apontada. Parece que essas crianças levam isso durante anos até dizer assim. Eu vi recentemente um caso onde a criança disse que aos 7 anos ela começou a sofrer bullying de algumas amigas na escola. E ela só teve coragem de contar para a mãe aos 14. Então, assim, essa criança, eu imagino que um tratamento para essa criança depois, de 7 anos sofrendo essa angústia,
que não tem essa proximidade, às vezes pelo fato dos pais estarem trabalhando? Será que os pais também estão perdendo, não estão colocando um tempinho de olhar para essas crianças e ver se tem alguma coisa errada? Por que guardar 7 anos? Isso deve fazer muito mal para uma criança. Por quê, Karina? Ah, que ela falou, doutor? Normalmente, essas crianças, como nós comentamos, o contato com os pais tem sido pouco. Normalmente, tem pais que sai de casa, a criança está dormindo, chega em casa, a criança está dormindo. Então, o contato é pouco e nós temos que analisar 2 fatores. Primeiro, é um despreparo da maioria dos pais. Se os pais estão estressados, se eles estão angustiados, se eles estão tristes, se eles estão deprimidos, como que uma pessoa deprimida pode ajudar outra deprimida? Entre aspas. E a outra situação é questão de diálogo, não é só de tempo. Quando que o pai, eventualmente a mãe, para de ler um jornal, de assistir uma televisão, de ficar no WhatsApp ou outra coisa, para dar atenção para o filho quando o filho está em casa? Então está havendo um distanciamento muito grande e público notório. Às vezes, uma família está numa mesa de jantar, cada um está com o celular, eles conversam, né? Eles veem imagens nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar do mundo, e não olham no olho do pai e da mãe. Então, no meu ponto de vista, esses 2 fatores, um é o distanciamento e outro é o preparo. Eu concordo plenamente. Acho que não está tendo contato nem físico, nem emocional dos pais. Você percebe que as crianças não estão mais aprendendo porque os pais estão perdidos, né? Vou usar até um termo sistêmico de Bert Hellinger, os pais estão perdidos na própria história deles. Então, eles estão perdidos no estresse deles e eles não estão conseguindo, porque hoje em dia, ainda socialmente, infelizmente, o que a gente vê, as pessoas têm filhos, tanto que a mulher está tendo filho cada vez mais tarde, por uma questão convencional, porque é normal se casar e ter filhos. Então, as pessoas estão se casando e tendo filhos para cumprir, muitas vezes, o protocolo. E na hora que, gente, ter filho é uma coisa extremamente séria, né? Não é protocolo, né? Não. Tem gente que fala, Karina, você só teve um, você é tão maternal. Eu falo, eu tive uma, tenho uma, mas ela foi criada com tudo que ela tinha direito, de chantá-la com 1 mês até hoje. Meditação, beijo, abraço e historinha e conversar. E quando ela precisa, porque, gente, criança demanda tempo, né? Você que tem a Pietrinha, né? Não é, amor? Criança precisa de carinho. A gente tem que pensar na criança como algo que está se desenvolvendo. Ela precisa de alimento. E o alimento não é só o alimento físico. É o alimento mental, é o alimento espiritual, respeitando a crença de cada um, né? Um alimento emocional, de sentar, de olhar e ver, né? A criança, ela se desenvolve através do olhar dos pais. Isso é muito importante dizer. Você tem que olhar para o seu filho, você tem que vê-lo. E essa menina que sofreu 7 anos bullying, não estou criticando a mãe, mas houve uma mudança de comportamento. Por mais que ela escondesse e retraísse, você concorda que justamente ela ficou retraída? Né? O olhar clínico da mãe, gente, eu sou mãe. A filha respirou diferente. A gente percebe, a gente sabe antes que vai ficar doente. A gente já olha, né? Não sei se você já teve isso, Capeta. A gente olha e fala assim, eu acho que ela vai ficar doente, né? As mães, tudo mãe de nada, a gente já sabe. Por quê? É o cheiro, é o jeito de olhar. Se a gente está olhando para o nosso filho, a gente está vendo o que está acontecendo com ele. Está faltando isso, né? Vamos olhar menos para o celular e mais para as crianças. Exatamente. Eu sei que está difícil, né? Mas isso, inclusive, é comportamental. Apesar de eu não ser comportamental, desligue, vai viajar com os filhos. A gente estava até conversando isso antes de começar. Desinstale, isso eu estou falando que eu faço, quando eu viajo, desinstale o Facebook do seu celular. E veja a diferença e depois você nos diga. Porque você não vai lá, não tem. Então, corte o seu comportamento. Estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Hoje o tema é depressão, o mal do século XXI. Continuamos com muita participação aqui dos internautas. Temos mais perguntas da Brandila Corradini. Quando uma pessoa chora por qualquer motivo, é um sintoma de depressão? Tem que ver qual é esse motivo. Isso é um motivo sério.
Se a pessoa chorar porque o Corinthians, Palmeiras, qualquer outro time perdeu, não é um motivo sério. Porque isso é uma coisa Já é corriqueiro, fora, né, corriqueira. E é normal, né, perder. Agora quando a pessoa chora e chora com emoção, porque ela está sentindo uma situação que ela está sendo incapaz de solucionar, aí sim pode levar à depressão. Começa a Então ficar... tem que ver o porquê que ela está chorando. Aí é preocupante. Se realmente esse choro é um choro de sentimento, um sentimento real, e a pessoa se sente incapaz, se sente impotente, se sente sem energia para solucionar essa situação, aí leva à depressão. Agora, chorar porque o Corinthians, o Palmeiras perdeu, não. Uma coisa interessante de falar procure também outras causas. Por exemplo, ela é uma mulher, né? Isso. Nós mulheres somos hormônio puro. Então, busque outras causas, como uma causa hormonal, né? Isso pode realmente acontecer, ter algo. E nós reagimos, como nós falamos lá no comecinho do programa, muitas vezes nós estamos agora reagindo ao passado. Nosso cérebro é muito safadinho, então muitas vezes a gente está chorando agora, a gente acha que não tem um motivo, mas a gente está chorando por algo que aconteceu há 20, 30 anos atrás, sem se lembrar, sem entender o que é. Então, buscar uma ajuda também corporal, né, ver se está tudo certo com os hormônios, mas buscar também a causa desse choro, porque não é sem motivo, há um motivo. Certo. E o Matheus Jesus, ele está perguntando como entender a diferença entre a depressão e o transtorno de borderline. Nossa, bem diferente, né? Bem diferente. Ele perguntou falar? a diferença. Depois... O borderline, ele tem realmente as emoções à flor da pele, mas o borderline, ele é um transtorno de impulsividade, né? Nós percebemos vários outros sintomas. O que acontece muitas vezes é que pode haver uma concomitância entre as duas. A pessoa pode estar com borderline, que é uma coisa, vamos pôr assim, a depressão, ela é um transtorno de humor, certo? Então, eu estou triste. O borderline, ele é um transtorno de personalidade. Eu não sei reagir às coisas. Eu reajo de uma maneira impulsiva e de uma maneira descabida. Então, realmente, mas só que o depressivo, por exemplo, ele quer ficar no quarto muitas vezes, ele chora, ele não tem vontade de fazer nada. O borderline é aquela pessoa que muitas vezes bebe demais, faz um uso indiscriminado de entorpecentes, é uma pessoa reativa, então ela chega a ser agressiva, né? Então alguém fala alguma coisa para ela, ela bate, né? Então são coisas realmente bastante diferentes. Um transtorno de humor e outro de personalidade. Falando nas... Em resumo, a depressão encolhe, o borderline expande. Explode, né? E explode. Um implode, inquieto, e o outro explode. Então, inclusive, o suicida, muitas vezes, é o borderline, né? Ele não sabe reagir às situações. Não a depressão. Não. Falando nas diferenças, né? A Érica Cian também tinha perguntado sobre a diferença da síndrome do pânico e da depressão. Nesse caso, tem alguma semelhança? Também são coisas totalmente diferentes? Não, totalmente diferente. A depressão, como nós estamos conversando, a depressão a pessoa encolhe. Ela deixa de reagir. Ela se negativa, tudo tá ruim, tudo fica pensando no passado. Agora o pânico, ele o assustado. Chega num determinado ambiente, assusta. Então ele tem uma reação também mais explosiva e uma reação de falta de controle, no caso. Quando o depressivo chora do nada, vamos pôr, o ansioso, que é a síndrome do pânico, nada que é, mas é que um transtorno de ansiedade que está muito exacerbado e que ele chega no pânico, que geralmente tem ligação com desamparo na infância, dando uma dica, né? A síndrome do pânico, a pessoa passa mal do nada. Então ela começa a ter taquicardia, ela começa a ficar preocupada que, eu vou sair com o carro, eu não vou dirigir, porque e se eu passar mal na hora que eu sair? E se eu trombar o carro? E se acontecer uma coisa negativa? E que isso não é depressão, isso é pânico. E se eu morrer? Por exemplo, uma dor no peito. Daí a pessoa pensa, eu estou infartando. Né? Esse é a síndrome do pânico. Ela leu na internet todos os sintomas, ela já começa a sentir, né? Estou sentindo tudo, eu vou infartar no meio do trânsito. Por exemplo, o depressivo lê a bula e fala, eu não tenho jeito mesmo, vou morrer. Agora o síndrome do pânico lê a bula e fala assim, ai meu Deus, já... Por exemplo, está lá na bula que pode ter uma diarreia, que pode ter uma convulsão. A pessoa já começa, eu estou sentindo, está formigando.
tá? É desesperador, é uma situação realmente de uma ansiedade não deveria existir extrema. Na vida dessas pessoas. Nunca. O pânico é o medo da morte. E vai uma dica, aquela pessoa que não está vivendo, justamente quem tem o medo da morte é porque está vivendo um medo da vida, né? De ir para a vida. Que vida eu quero? Ah, eu não quero essa esposa, não, eu não quero esse trabalho, eu quero vender sanduíche natural na praia. Às vezes esse é quem você é. Daí você vai ficar aqui tendo síndrome do pânico o resto da vida. Não julgar quem você é, né? Você é quem você é. Há até uma diferença em termos de atitude corporal e inclusive respiração. O depressivo respira lento e o pânico. Então, um desacelera e o outro acelera o ritmo respiratório e o ritmo também de movimentos, de ansiedade, de preocupação. Ok, questão respondida, então. Sim. Eu vou usar aqui a Marilza, que também fez uma pergunta, já junto com uma outra que eu gostaria de saber de vocês. Ela diz aqui que ela teve uma decepção há 1 ano, voltou ao lugar essa semana, se sentiu angustiada e parece que o ódio todo retornou. Existem alguns gatilhos que podem trazer de volta esse momento de depressão? Porque depressão pode ser um momento, né? A pessoa consegue, pelo que a gente conversou até agora, se curar. Mas existem gatilhos que podem acontecer. No caso dela, ela voltou ao local e começou a sentir angústia, a sentir raiva. E aí, o que a gente pode falar também? Normalmente as emoções, elas ficam ancoradas no nosso corpo. Então, elas ficam ancoradas em cada célula do nosso corpo. E as emoções, elas são sentidas numa fase inicial, são interpretadas através dos nossos sentidos. Então, através da visão. Então, a pessoa viu alguma cena horrível, um assassinato, uma morte, um acidente, então ela fica com aquela imagem na cabeça. Ela ouviu gritos de pavor, de choro, qualquer outro som, barulho, inclusive músicas, tanto músicas boas quanto músicas más, então ruins, elas ficam através do gosto. Comer uma comida que não fez bem, ou comer uma comida com um paladar saboroso, no cheiro, um cheiro de um perfume, um cheiro de um odor fétido. Então, isso fica ancorado. E além do tato. Um abraço, um frio, um quente. Então, como fica ancorado, e cada vez que a pessoa, se ela não conseguiu elaborar, nesse caso, uma situação de pânico, desespero, de tristeza, se ela não elaborou, normalmente qualquer acionamento dos sentidos se torna um gatilho. Então, toda vez que uma pessoa, por exemplo, vamos supor que ela foi assaltada e alguém apresentou uma arma para ela, pôs na cabeça dela, toda vez que ela vê, mesmo que seja na televisão, ela aciona esse gatilho. E com isso, volta todos os sintomas novamente. Lá dentro do cérebro, a memória fica do ladinho dos gatilhos emocionais, né? Como ele diz, todos os sentidos são ativados quando, né, você sente o cheiro do perfume do ex-namorado, né? Daí você tem uma reação corporal, mesmo sem ver o estímulo real, simplesmente por algo que lembrou. Então, o organismo, ele reage sim a uma lembrança. Não que ela vá ficar deprimida de novo, mas ela pode reviver a emoção daquele momento. É algo que é passageiro. Pessoal, era brincadeira que o programa ia durar 1 semana, porque a gente tem tanta pergunta, mas tanta pergunta, que nós vamos nos comprometer com os profissionais de estar encaminhando para vocês. Se vocês tiverem um tempinho, porque os internautas estão com muitas dúvidas, ou vamos marcar um segundo programa, vamos juntar todo mundo de novo, porque daria realmente para a gente ficar 1 semana por aqui. Eu gostaria de mais uma vez agradecer vocês por terem vindo, por ter esclarecido tanta coisa, ainda falta muita questão para ser resolvida. A Karina tinha razão, as dúvidas estão aí, as pessoas estão com dificuldade de saber quem procurar, como buscar essa ajuda. Karina deu algumas dicas, o doutor Eduardo deu também as dicas dele, e eu queria que vocês finalizassem o programa enfatizando para essas pessoas o que pode ser feito em relação à depressão, o que vocês poderiam finalizar com um recado para eles. A primeira coisa, não se entregue. Parece falar, é fácil para ela falar, mas é difícil fazer. Não se entregue, lute, né? Todos nós temos um guerreiro, uma guerreira dentro de nós. Tanto que a gente falou muito no feminino, eu percebi no programa, né? E a gente justamente
tem muito guerreiro aí, tem muito homem que também está depressivo. Então, busque ajuda. Faça acontecer a sua melhora. Não estou conseguindo sozinho? Busque a ajuda de um profissional. Há muita coisa boa disponível, né? Eu vou deixar para o Dr. Eduardo falar as meditações, as caminhadas, as coisas, mas o que eu vou falar é do disponível do psicólogo, então, tá? Ele vai falar do físico. O psicólogo, tem muito psicólogo bom em São José do Rio Preto, tem muita pessoa que pode ajudar você a ter uma cura, a sair de onde você está. Esse estado que você está é transitório, esse não é quem você é. E justamente esse profissional vai te ajudar a saber quem você é e sanar todas essas coisas, essas minhocas do passado, para que você viva com plenitude a pessoa maravilhosa que você nasceu realmente para ser. Use e abuse, muitas pessoas, como eu também tenho o Instituto Ânima, tenho um blog na internet, onde tem acesso a essas dúvidas, essas coisas gratuitamente. Então, se utilize disso. Há muitas instituições em Rio Preto que atuam também gratuitamente. Busquem palestras, como eu disse, leia bons livros, busque coisas que alimentam. Assim como você alimenta o corpo de coisas boas, o cérebro é igual. Alimente de coisas boas. Gratidão, muito obrigada. O que eu posso complementar, que a Karina falou, ela falou mais no aspecto psicológico, é que os nossos recursos dentro do nosso cérebro é muito grande. Praticamente, nós temos a capacidade, com os recursos que o Criador nos deu, de nos curarmos de qualquer situação adversa que nós possamos ter. Desde física, inclusive câncer, doenças degenerativas, neurodegenerativas, até emocionais, psicológicas e até de fundo espiritual. Eu vou até mais longe nesse aspecto. Então, nós temos todos os recursos. O que eu posso dizer para vocês? Tristeza, angústia, depressão, raiva, ódio, medo, isso são reações naturais. Todos os seres humanos têm. Agora, a partir do momento que se está com um processo de depressão, que isso pode ser, antes de até procurar um terapeuta, um psicólogo, um médico, você sentiu que já está caindo o astral, está com pouca energia, primeiro, aconteceu. Então, está numa situação, numa condição que você está, eu estou, mas eu não sou e você não é. Então você não é a pessoa, você não é depressiva, você não é alegre o tempo todo, você não é feliz o tempo todo. Você está naquele momento. E tanto aquele momento é igual pensar numa nuvem. Tanto a nuvem, o vento traz uma nuvem, você está naquela nuvem de depressão. Mas com os recursos que nós temos, a nossa capacidade, do nosso cérebro, das nossas reações químicas, dos nossos neurotransmissores, se nós dermos condições para isso, é só soprar, aquela nuvem vai embora. E o que é soprar? É dar-se conta, procurar ajuda, natureza, o verde, olhar para o céu, o próprio prana que tem ao nível das árvores, isso nos dá muita energia. Contato com um animal de estimação, contato com uma criança, um bom nível de amigos, um ombro amigo, muitas vezes até melhor que um terapeuta, um médico, exatamente, e muitos medicamentos. E, além disso, a atividade física. A pessoa fazendo atividade física, ela produz endorfina. Endorfina é o melhor calmante que existe, é natural. Ela produz, na meditação, dopamina, serotonina, ácido gama-aminobutírico. Ela produz hormônio do crescimento através da meditação, ocitocina. Abraçando uma criança, fazendo um abraço num cônjuge ou num qualquer outra pessoa, se produz ocitocina. Isso é calmante. Então, são situações que nós temos toda a condição de reverter qualquer processo físico, mental, emocional, dependendo, como a Karina está falando, de informação, e eu vou mais longe, de querer mudar. Fácil não é, porque senão não teria tantas pessoas deprimidas. Mas o que eu posso dizer que é possível reverter essa situação de estar lá embaixo, de estar, como eu falei, no problema e procurar a luz, procurar a solução. Mais uma vez, eu agradeço a todos pelo convite e vou até mais longe. Se a Lígia me permitir, só ler isso aqui, final de semana, todo domingo, e colocar em prática.
eu tenho vários pacientes, por exemplo, depois que, não só a minha matéria, mas matéria de todos os articulistas, quando eles vêm, eles me perguntam como que eu coloco em prática, ou até um feedback melhor, eu coloquei em prática o que foi indicado e eu melhorei minha vida. Então, essa é a dica, certo, Lígia? Obrigada, doutor. Obrigada. É isso, eu gostaria de agradecer ao doutor Eduardo, a Karina por ter vindo até aqui. Gostaria de agradecer ao nosso internauta por ter interagido conosco e nos desculpar, porque em 1 hora de programa não foi possível fazer a pergunta de todos vocês. Como eu disse, nós vamos repassar os nossos convidados e, se possível, faremos um segundo programa para que vocês possam continuar tirando a dúvida de vocês. É isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Até lá!